versículo de número 6. Veja só, nós estamos nesta jornada da Páscoa, o poder da entrega de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição de Jesus, todo o trajeto e a caminhada e aquilo que aconteceu e lições que nós temos para receber daquilo que está nesta mensagem. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, está escrito: tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Toda essa jornada da Páscoa que nós estamos fazendo uma caminhada no sacrifício, uma jornada sacrificial de Jesus. Todos os pontos que foram momentos de sacrifício na vida de Jesus, na jornada de Jesus, nós estamos a cada domingo olhando para um ponto desses e temos aprendido tanta coisa durante esta jornada da Páscoa neste ano. E eu quero ler com os irmãos para falarmos hoje sobre o poder da ressurreição de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo de número 6, glória a Deus, que está escrito: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Esta palavra, quem entrega, quem diz, quem fala é um anjo. É um anjo quem disse: vocês não fiquem assustados, porque aquele que vocês estão procurando não está mais aqui. Ele já ressuscitou, aleluia. Quando as mulheres vão ao túmulo em busca de ungir o corpo de Jesus, o que elas encontram é a pedra fora do lugar, a tumba aberta, e elas se assustam. E quando são tomadas pelo pavor, pelo medo, pela insegurança, o anjo de Deus lhes interrompe para dizer: não tenham medo, porque aquele que vocês estão buscando não está mais aqui. Ele já ressuscitou, aleluia. Jesus venceu nosso maior inimigo, porque o pecado no jardim do Éden causou e trouxe a morte. Mas Jesus venceu o maior inimigo do homem, a morte. Jesus venceu a morte quando ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57, está escrito: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. O que Paulo está dizendo aqui é: eu estava condenado, o meu final era a morte, mas agora ele está dizendo: onde está a morte, a sua vitória? E aonde está a morte, o teu aguilhão? Porque o pecado e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Cristo nós ressuscitamos. Estávamos mortos no mundo e ressuscitamos quando entregamos a nossa vida a Jesus, aleluia. Então, quando você olha para o túmulo vazio, ele não foi aberto para que Jesus saísse, mas o túmulo ele foi aberto para que os discípulos entrassem e enviassem a prova da vitória. O túmulo vazio não foi... Vamos ler todo mundo junto lá no telão. 1, 2, 3. O túmulo... Pode levantar a mão e dar um glória a Deus.
é muito forte, porque quando você olha para esta frase, você então entende que quando o túmulo é aberto e nós temos acesso a olhar lá dentro e não encontrar mais Jesus, mas um Jesus ressurreto, ressuscitado, então nós confirmamos que a morte foi vencida pela vida e Jesus é a vida, aleluia, e vida em abundância, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é o ponto central do Evangelho. A nossa fé, a igreja existe porque Jesus ressuscitou. Nós somos crentes porque Jesus ressuscitou. Você está aqui porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a base do cristianismo, do evangelho, da palavra de Deus e da nossa fé. Por isso que nós servimos a Ele e sabemos que o nosso acesso ao túmulo vazio, então, é para que a nossa fé fique firmada na presença dEle. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós seríamos mais uma religião dessas de filosofia. Nós seríamos mais uma dessas reuniões que se reúne para encontrar amigos. Nós seríamos apenas um ajuntamento de pessoas. Mas Jesus ressuscitou e é isso que faz a diferença no cristianismo. Porque nós não servimos a um Deus morto, servimos um Deus que ressuscitou, aleluia. Se você quer ver o túmulo dos fundadores das maiores religiões do mundo, você vai lá e vai encontrar no cemitério a sua tumba. Aqui jaz. Você vai na Índia e você vai ver lá o túmulo daqueles que fundaram as religiões, milhares de religiões na Índia. Você vai no Japão e você vai encontrar os túmulos. Você vai na Arábia Saudita e vai encontrar os túmulos. Mas você vai em Jerusalém ver o túmulo de Jesus. Eu fui lá, com a Sandra foi lá, nós fomos lá. E você vai ler uma placa bem grande escrito na porta: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, aleluia. Você entra naquela caverna de pedra e está escrito: Ele ressuscitou. Aplaude ao Senhor bem forte e glorifique a Ele nessa noite, aleluia. Se Ele não ressuscita, nós seríamos um povo que caminhava atrás de um líder que teve um final trágico, de cruz, de morte, ao lado de bandidos e condenado na cruz que era a maldição. Se Ele não houvesse ressuscitado, nós não passaríamos de uma seita qualquer, mas nós fomos reconciliados com Deus, aleluia. Nós fomos reconciliados com Deus quando a obra de Cristo foi completa. Ele vem, cumpre o ministério, morre na cruz, mas ressuscita ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E esse é o poder da ressurreição, um poder transformador que reconcilia o homem com Deus. E aquele homem que estava condenado à morte, agora Jesus pisa na cabeça da morte e diz: aqueles que creem em mim terá a vida eterna, a vida em abundância. A mensagem da ressurreição é mais profunda do que você possa imaginar. Desde o amanhecer daquele primeiro dia da semana, quando aquelas mulheres foram ao túmulo e encontraram uma pedra removida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Tanto que muda-se o calendário, é antes de Cristo e depois de Cristo. A ressurreição, a marca histórica da presença de Jesus Cristo, envolveu o mundo todo. Louvado seja o Senhor. E até hoje essas palavras ecoam séculos afora. Perseguições, épocas medievais, épocas dos vikings, época de perseguições, épocas em que o evangelho tinham as suas bíblias queimadas em praça pública, ainda hoje épocas em países onde os cristãos são mortos. Os irmãos de países perseguidos precisam muito da nossa oração esta semana, porque é a semana da Páscoa. Os cristãos saem pelas ruas,
Eles festejam a Páscoa e muitos ficam de olho para identificar quem são os cristãos. E muitos dos nossos irmãos são perseguidos após a Páscoa por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Mas essa mensagem que envolveu o mundo todo, envolve e alcança até mesmo pessoas que estão em países perseguidos. Porque aonde um missionário é impedido de chegar, onde um pastor é impedido de chegar, Jesus vai lá. Eita glória! Há poucos dias atrás, porque esse período de Páscoa, esse período é um período que Jesus aparece na casa de muitas pessoas, em lugares onde o missionário é proibido chegar, Jesus chega lá, porque Jesus não precisa de passaporte nem visto, Jesus nem pega avião, ele desce lá e tá, eita glória, aleluia, para Jesus não tem fronteira, e nós profetizamos que todos os povos, línguas e nações declararão com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos, ele restaurou a fé dos que duvidavam, ele transformou os medrosos discípulos em verdadeiras testemunhas que andariam por todo mundo daquela época, anunciando um novo tempo e uma nova mensagem. A mensagem do Evangelho vai ser levada para o mundo todo através daqueles simples galileus que eram os discípulos escolhidos por Jesus. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ressurreição e juntos celebrar o poder dessa ressurreição, o poder que veio sobre nós por meio do Evangelho. O Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, que lemos apenas um versículo, mas por favor, leia ele todo lá na sua casa hoje, porque é o capítulo onde Jesus ressuscita, onde tudo acontece ali, quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus. E no Evangelho de Marcos, ele é um evangelho curioso, porque Marcos, ele é atribuído a João Márculos, um dos discípulos de Pedro, do apóstolo Pedro. E vários líderes da igreja primitiva afirmaram que Marcos escreveu esse evangelho baseado no testemunho de Pedro. Pedro foi falando, contando a história, e Marcos foi escrevendo o que a gente está lendo hoje. Marcos não era um discípulo de Jesus. Marcos era discípulo de Pedro e provavelmente Pedro contou como foi toda a história. E agora imagina, porque é só nesse evangelho em que existe a passagem em que Jesus está dizendo, vai lá, conta para os discípulos e a Pedro. É o único evangelho que tem essa expressão. Imagina Pedro falar isso, lembrar de toda a sua história e poder contar. A data do Evangelho de Marcos foi provavelmente aqui entre 60 e 70 anos depois de Cristo. Então fazia ainda pouco tempo que Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado. Os discípulos ainda estavam vivos. Quase todos eles ainda estavam vivos quando o Evangelho de Marcos é escrito. E ele foi escrito para quem? Para os cristãos em Roma e por todos aqueles que sofriam perseguições naquela época por servirem a Jesus Cristo. Para todos nós, posso ouvir um glória? Esse evangelho foi escrito. O propósito desse evangelho foi apresentar as ações de Jesus. No Evangelho de Marcos, é o Evangelho que Jesus está sempre indo, fazendo e acontecendo. Ele não está muito focado em explicar muitos pontos que os outros evangelhos estão. Por exemplo, o Evangelho de Mateus,
Ele começa com a linhagem e ele vai falando para os judeus entenderem que Jesus vem da linhagem de Davi e que ele é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Mas o Evangelho de Marcos é para aquele povo que vai. Por isso que o Evangelho termina dizendo, aleluia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aleluia. Louvado seja o Senhor. E neste evangelho, a ressurreição é o clímax desse evangelho, a vitória de Cristo sobre a morte. E esta é a mais importante narrativa de todos os evangelhos, é Marcos 16. Então, você dá um glória a Deus para eu beber um gole d'água. Pensei que aquele irmão ia me matar de sede. Não conta para ele não, só para nós aqui mesmo. Veja, meu irmão, que o Evangelho de Marcos é a narrativa mais completa sobre a ressurreição de Jesus. E isso é muito importante a gente saber. Nós olhamos para esse livro, encontramos a restauração de Pedro. Jesus restaura aquele que havia negado conhecer Jesus, e Jesus vai lá e restaura ele. Nesse livro nós encontramos vários encontros de Jesus pós a ressurreição. Ele já ressurreto, encontrando muitas pessoas. E o poder, transformação da ressurreição de Jesus e a vitória de Jesus na ressurreição, ela é um presente de Deus para nós. Ela é o ponto final da reconciliação do homem com Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, somente a morte na cruz não estaria completo. Se Jesus não houvera ressuscitado, faltaria uma parte, não estaria completo. Então a nossa salvação, ela culmina, ela termina, ela se completa exatamente na ressurreição. Senão a gente seria, como já disse, uma reunião de amigos para conversar e não uma igreja que adora ao Senhor. Por isso que nós precisamos de olhar para alguns pontos muito importantes dentro desse texto. Primeiro, celebre diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Celebre diariamente. Agora que você entendeu um pouquinho dessa explanação de tudo que eu fiz, celebre diariamente esse ponto da sua fé. O ponto da sua fé não é só a cruz, mas também a ressurreição. Aleluia! Então celebre isso, porque Jesus trouxe a vida e venceu a morte. Veja a profundidade da ressurreição. E nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, precisamos celebrar diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículos 5 e 6, está escrito: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado, aleluia. Quando chegam lá no túmulo, e o que elas encontram é um anjo, oh glória. Quando chegam no lugar de morte, o que elas encontram é a vida, aleluia. Quando elas chegam no lugar de tristeza e angústia, é ali que elas vão encontrar um anjo vindo do céu. Quem aqui não quer ter um encontro, ver um anjo, encontrar com um anjo? Enquanto que elas vão no lugar com lágrimas, com choro, com tristeza, o que esperava elas lá era a vitória da ressurreição, a vida. E ele ainda diz: olhem aqui. Está vendo que está vazio? Ele não está aqui porque ele já ressuscitou, aleluia. Ele já ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo de número 6, está escrito: depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou morrido. Jesus, depois de ressuscitado, só de uma vez ele apareceu para mais de 500 irmãos. Deixa o texto, por favor. Para mais de 500 irmãos. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3, para não esquecer. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Nunca mais esqueça, porque quando alguém vem e joga qualquer tipo de dúvida sobre a ressurreição de Jesus, nós temos provas convincentes que ele realmente ressuscitou. Não é só a imaginação dos discípulos fanáticos que o seguiam. Não, como alguns acreditam por aí. Não era só a mente criativa daqueles discípulos lunáticos que o acompanhavam, não. Mais de 500 pessoas o viram ressurreto, ressuscitado. Aleluia! Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles o teriam feito. O silêncio deles falam alto. Você já imaginou? O túmulo vazio, ele é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Porque é o único povo que pode dizer: vai lá no túmulo do fundador, daquele que nós seguimos, e quando chega lá, vai se deparar com a placa: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Qualquer outro lugar estão os restos mortais de Buda, dos fundadores, de religiões, de homens que morreram e os seus restos mortais estão no cemitério. Mas se você vai no túmulo de Jesus, está vazio, porque ele já ressuscitou. Há muitos argumentos que Jesus não ressuscitou. Você já ouviu alguns deles? Existem argumentos de que é uma mentira, que Jesus não ressuscitou. Pessoas que negam a sua existência. É impossível negar a existência de Jesus. Porque a Bíblia, ela é um livro muito antigo. Muito antigo. O Antigo Testamento, então, mais antigo ainda, né? A Bíblia é um livro muito antigo. Quando se duvidava da Bíblia, agora tempos recentes, acharam manuscritos que comprovavam escritos que já estavam aqui. Imagine você que nas escavações acharam nome de pessoas que estão escritos aqui. Não existe, mas de repente um arqueólogo vai cavando, acha uma pedra e lá está escrito Pilatos. Eu fui na pedra que tem o nome de Pilatos. Eu fui nessa pedra. Porque todo argumento do inferno para dizer que Jesus é uma lenda, que a história não é verídica, que Jesus não foi verdadeiro, elas vão sendo derrubadas. Se você não quer acreditar na Bíblia, então acredite nos cientistas, então acredite nos arqueólogos, então acredite naqueles escavadores antigos que estão em Jerusalém, revolvendo a terra e encontrando peças verídicas que estavam lá quando toda a história de Jesus Cristo aconteceu. Então, muitos céticos vêm com as suas conversas e alguns dizem que o corpo de Jesus foi roubado. Tá bom, vocês encontraram o túmulo vazio, mas é porque roubaram o seu corpo. Outros dizem: não, Jesus não morreu de verdade. Ele só desmaiou e depois ele acordou lá no túmulo. Veja só que absurdo. Outros dizem: não, Jesus, os discípulos, eles tiveram uma alucinação.
eles imaginaram toda essa história, e é por isso que eles escreveram. Não passa de uma história de carochinha. Existem aqueles que dizem que a ressurreição é um mito, que essa história ela foi sendo criada, ela foi sugerida pelos cristãos, e os cristãos foram dando uma melhoradinha, e a história chegou aí. Existem aqueles que falam que as mulheres foram de verdade no túmulo, mas erraram o endereço, foram num túmulo que estava aberto. Existem aqueles que vêm e profanam o evangelho, e tocam naquilo que é sagrado, mas nós, olhando, debruçando esta noite no texto bíblico, descobrimos as verdades bíblicas e poderosas. Jesus apareceu a diferentes pessoas, em diferentes lugares e em diferentes momentos. E isso confirma que a sua ressurreição não foi um delírio coletivo, mas um evento histórico. Jesus apareceu a diferentes pessoas. Jesus apareceu às mulheres, Jesus apareceu às mulheres no jardim, Jesus apareceu aos que iam pelo caminho de Emaús, Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, Jesus apareceu a muitas pessoas, Então, nós olhamos e vemos que Jesus apareceu a diferentes pessoas e em diferentes lugares, em momentos diferentes, e isso confirma a sua ressurreição. Os próprios religiosos tentaram propagar uma mentira na época. Veja o que diz Mateus capítulo 11, versículo 15. O texto nos diz assim: os soldados receberam dinheiro para dizer que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Ei, irmão, o povo pensa que fala, é jeitinho brasileiro, não sei por que brasileiro é assim. Irmão, quem é ruim em qualquer lugar, e quem tem caráter em qualquer lugar. Não é onde você mora, o bairro onde mora, o tipo de casa que você mora, que define quem você é. Aqueles homens eram soldados do exército romano, a potência mundial da época. E eles recebem dinheiro, são pagos para mentir e para dizer para toda a gente, enquanto nós cochilamos, poxa vida, os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Mas Jesus havia ressuscitado. Se Jesus, uma coisa é certa, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós nunca teríamos ouvido falar dele. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós nunca teríamos ouvido falar dele. A atitude daquelas mulheres era que tinham ido render o último tributo a um corpo morto. A atitude dos discípulos era que tudo tinha terminado em tragédia. Jesus está na mente dos discípulos, Jesus ainda está na cruz. Ele está morto, a história acabou. Na mente das mulheres, ele está no túmulo, não tem mais jeito. E vamos lá levar os aromas e ungir o túmulo de Jesus. Se não fosse, então, a ressurreição de Jesus, esse era o conceito. O conceito dos discípulos era: nosso líder está morto, perdemos a batalha. As mulheres com o coração entristecido, rachado, dolorido, indo para o túmulo naquele cenário, naquele dia, a coisa mais triste do mundo. Porque todo o cenário era de derrota. Morte de cruz, o nosso líder, aquele que seguíamos. Imagine as pessoas que foram curadas por ele. Imagine as pessoas que foram tocadas por ele. Imagine as pessoas que vivenciaram milagres gloriosos dele. Por isso que a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã. Nenhuma outra coisa teria transformado a homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes e alegres.
e inflamadas de um novo valor. A ressurreição é o centro, é o fato central de toda a fé cristã. Posso ouvir um glória a Deus? Segundo, escolha viver um relacionamento real e profundo com Jesus. Põe a mão no seu coração, diga: eu preciso escolher um relacionamento real e profundo com Jesus. Marcos 16, 9, 12, 14, um resumo, diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração deles, porque eles não acreditaram nos que o tinham visto depois dele ressuscitado. Veja você que as primeiras pessoas que têm um encontro com Jesus é Maria Madalena, aquela a qual ele havia expulsado 7 demônios. Agora presta atenção. A primeira pessoa a quem Jesus aparece é para... A primeira pessoa que Jesus aparece é para uma mulher. Será por quê? Se você não quer que conte nada, não deixa as mulheres ouvir, não. Se você não quer que conte nada para ninguém, não conte para uma mulher. Quando tá brava? A primeira dama está nervosa. Quando Jesus ressuscita e a primeira pessoa que encontra na ressurreição é uma mulher, Jesus fala: eita glória. Elas falam. Irmão, tem hora que hoje mesmo à tarde eu lendo, me preparando, e ela entrava no quarto dela, falava: eu, oh, glória, aleluia, eu concentrado, e ela vai, agora você não está nem ouvindo, né? Eu falei: não. Não estava mesmo, não sei, que falou tanta coisa, entrou, saiu, falou, e correu, e arrumou, e isso aqui, não sei o que, eu não sei o que foi, irmão. Fechou porta, abriu porta, puxou tapete, gato correu, pulou para a janela, quebrou a panela, e, olha, irmão, um rebuliço. E a mulher fala: vai. Jesus ressuscita, encontra com a mulher, ele está dizendo assim: vai e faz a propaganda. Vai e grita no WhatsApp: ei! Aleluia! Jesus está dizendo: espalhe a notícia e diga para todo mundo que eu estou vivo. Aleluia! Terceiro lugar, permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida de Jesus em você. Marcos 16, 7, 8. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Aleluia. Veja o texto. Jesus manda elas irem e dizer, fala para eles, para os discípulos e para Pedro. O único lugar que você encontra esta menção de todos os evangelhos é só em Marcos. Quando é Pedro que está falando, ele está contando o que realmente aconteceu com ele. E ele está dizendo, Jesus falou para dizer para todos os discípulos que ele ia encontrar gente lá na Galileia. Diga para os discípulos e para Pedro. Pedro havia traído Jesus, Pedro havia negado Jesus, Pedro disse que não era um dos deles. É interessante que Jesus escolhe os discípulos todo no norte de Israel, na Galileia. É a região da Galileia que vai sair os discípulos de Jesus. Não saem de Jerusalém, não saem do sul de Israel, é tudo do norte, é tudo na beira do mar da Galileia, lá para cima que saem os discípulos de Jesus. E como no Brasil a gente tem sotaque, você vai para o sul,
Tem irmãos que me acompanham no devocional. Se você não entrou, entra logo, porque já vai acabar. 7h eu estou ao vivo no meu Instagram pregando, e tem gente lá do Rio Grande do Sul que acompanha, né? Tem gente da Inglaterra, tem gente da Suíça, já teve gente dos Estados Unidos, de um monte de país. E você que mora aqui, e eu que sou seu pastor, você não vai lá? Oh, miserável. Ainda bem que vocês já me conhecem. Então, se dá, você entra lá. E não dá para acompanhar ao vivo, entra no outro horário e escuta, porque são mensagens transformadoras, tem sido tão forte cada palavra. Mas tem um irmão do Rio Grande do Sul, e quando eu vou pregando, ele escreve lá, barbaridade. Parece que eu escuto o gaúchão falando. Barbaridade, tchê. Escuta. Aí você vai para o Nordeste, oxente. Aí vai para o outro lado, cada lado um sotaque. Quando os soldados que vão levando Jesus olham para Pedro na fogueira, diz, esse é um deles. Por quê? No texto está escrito, porque ele fala como um deles. O sotaque era o da Galileia. Era mesmo linguajar. A roupa era igual dos discípulos e quando abriu a boca se entregou. Da região que era. Você fala igual, mas mesmo assim Pedro nega. Mas quando Jesus ressuscita, ele faz questão de dizer, eu vou lá, vou ver os discípulos e com Pedro o meu negócio é outro. Porque Jesus não joga fora, ele restaura. Ei! Porque Jesus é aquele que muda a história do homem. Louvado seja Deus, digam aos discípulos e a Pedro, como deve ter se alegrado o coração de Pedro. Porque talvez o pensamento dele seria, nunca mais eu vou ver Jesus. Nunca mais ele vai me amar. Nunca mais. Mas então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o próprio Pedro, aqui o texto diz, e ele escreve a sua primeira carta dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele sabe por que ele está falando isso? Por causa da sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Ele está dizendo que foi após a ressurreição, que a misericórdia foi efetivada. E o que aconteceu com ele foi exatamente isso. E o que aconteceu conosco foi exatamente isso. Porque após a ressurreição, a misericórdia de Deus entrou completamente em ação, aleluia. A prova do Cristo ressuscitado não está apenas no túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. Como Pedro e como todos os outros que se levantaram numa intrepidez nunca vista na face da terra, ao ponto de entregarem a sua vida por aquela verdade. Tanto que de todos os discípulos de Jesus, o único, historicamente, que se sabe que não foi morto, que não foi assassinado, foi João, que diz ter morrido de velhice. Mas todos os outros foram mortos, e mortos por causa do Evangelho e de pregarem a palavra de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai transformar a sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais transformado você fica. Quando você vai relaxando com o culto, vai parando de vir no culto, vai diminuindo o tempo de oração, vai diminuindo leitura bíblica, vai parando de ouvir hinos, vai parando de ouvir palavra. Você vai se afastando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado e daquilo que Deus tem e quer para você. Por isso que a gente não pode deixar a chama se apagar. Precisamos a cada dia estarmos atentos para esse amor só aumentar e nunca diminuir. Assim como Pedro foi restaurado, os discípulos foram restaurados,
Aquelas mulheres foram restauradas. Qual é a área da sua vida nessa noite que você precisa ser restaurado? Emoções desequilibradas, doença, decepção, depressão, angústia. Qual área você precisa de transformação do poder da ressurreição? Ressurgir do meio dessa cinza. Talvez você está enveredado pelo caminho dos vícios, das drogas. Talvez você esteja vivendo uma culpa do pecado. E nesta noite, o Senhor quer que você ressurja, aleluia, e vença a morte que está te matando. E vença esta guerra espiritual contra a sua vida. Talvez seja falta de fé, talvez seja falta de força para se levantar como um crente, como um cristão e servir a Deus. Ressurja nessa noite. Em quarto e último lugar, esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. Marcos 16:1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Veja que as primeiras testemunhas da ressurreição foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Esse detalhe, irmãos, ele é marcante, porque naquela época o depoimento de uma mulher não tinha credibilidade. Naquela época, o depoimento de uma mulher não tinha credibilidade. Então, por que Jesus fez isso? Ele fez isso para dizer assim: eu uso quem eu quero, do jeito que... Eita glória! Ele fez isso para dizer: eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero e para aquilo que eu quiser. Quando Jesus vai na contramão do mundo, ele diz: eu não vou no processo de vocês, eu vou no processo que eu tenho na vida de cada um. Levante a sua mão e dê glória a Deus essa noite. Então, a morte não tem a palavra final. O poder da ressurreição de Jesus está falando para cada um de nós. A morte não tem a palavra final. O pecado foi derrotado e o perdão está disponível a todas as pessoas. A morte, quando ela é derrotada, o perdão é disponibilizado a todas as pessoas, porque a nossa esperança não é passageira, ela é eterna. Oh, glória a Deus! A vida com Deus, ela não termina aqui, porque há um futuro glorioso nos esperando. Há um futuro glorioso nos esperando. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, mas é a maior prova de que Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. O pecado, a morte, o desespero não prevalecerão, pois Jesus venceu e vive para sempre, aleluia. E essa verdade é a verdade que transforma a nossa vida e que transforma a nossa esperança. A ressurreição de Cristo é a vitória de Deus sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Por isso, eu quero lhe convidar a se colocar de pé, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele está disponível para transformar a nossa história. Podemos viver com confiança, pois a nossa esperança está em Cristo ressuscitado, que reina sobre todas as coisas, aleluia.